Salve pessoal, muito boa tarde, feliz ano novo para todo mundo, um grande 2025. Hoje, 1º de janeiro, pontapé inicial no ano que está começando. E nós, aqui no Donos, queremos desejar a todos vocês um extraordinário ano que está começando. Seguimos aqui, juntos, fortes para debater a dupla Grenal. E hoje, primeiro programa do ano, a gente vai fazer uma projeção de 2025 para Grêmio e Internacional. Vem aí, Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, Libertadores da América, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro. São muitas competições em que a dupla Grenal estará envolvida na temporada 2025. Qual a ambição do Inter? Qual a ambição do Grêmio? E a gente começa, por óbvio, com o nosso campeonato estadual, que está aí batendo a porta. Dentro de alguns dias já começa o gauchão. Deixa eu fazer aqui uma apresentação do time, porque hoje nós temos desfalques, né? Em função do início do ano, a gente faz uma escala. E aí tem muita gente de férias, muita gente de folga, então hoje nós não temos Ribeiro Neto, não temos Pedro Espinosa, a quem a gente deseja um grande 2025. E hoje temos aqui um integrante da nossa categoria de base, senhor Leonardo Sonda. Tudo bem, Sonda? Bem-vindo. Ele é o Gabriel Carvalho, ele é o Ricardo Matias, ele é... Gustavo Nunes, Natan Fernandes. Eu acho que eu me comparo mais ao centroavante Fred Nogueira, do Grêmio, que foi chamado às pressas para suprir uma ausência. Ausências importantes. Né, tu joga bola, peraí. Eu jogo mais que o Fred Nogueira. Mata no peito, escorrega na coxa. Eu vi o menino jogar, com respeito, não. Segue a carreira dele num outro clube e tal, legal, né? Mas muitas dificuldades. Para Grêmio não alcança. Né? Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Uma ótima virada de ano. Perfeito, cara, como sempre, né? Cara, o Ribeiro prometeu que passaria a virada tranquilo, dormiria cedo. Demais. E simplesmente hoje não teve condições. Dormiu demais. Me preocupa, porque em outras vezes o Ribeiro dormia demais por motivos, enfim, que... Não vem o caso. Mas tirando a brincadeira, ele tá bem. A galera que tá no YouTube, ela podia botar no chat do YouTube o seguinte: arroz à grega, com uva passas ou sem uva passas? Nossa, não tem uma outra opção? Qual é a tua opinião? Não tem uma outra opção? Sem. Vocês estão Eu sou o único. Eu gosto de uva passa. A minha outra opinião é abaixo arroz à grega. Eu gosto da arroz abaixo arroz à grega? Adoro arroz à grega e com uva passa. De preferência. Com uva passa? Com uva passa. Bota um açafrão pra ficar amarelinho assim, ó. Meu Deus. Show de bola. Tem que ter raiva da vida. Vocês se odeiam. O cara tem raiva da vida. Vamos lá, gente. Vamos começar. Grande 2025 para todos vocês. Bora colocar na tela o calendário da dupla Grenal em 2025. Começando o ano e o calendário da dupla é o seguinte... no nosso charmoso Campeonato Gaúcho 2025. Vamos lá. Grêmio está no Grupo A. Grêmio, São José, Guarani de Bagé e Avenida. Internacional no Grupo B, junto com Caxias, Pelotas e Ipiranga. E o Juventude no Grupo C, junto com Monson, Brasil de Pelotas e São Luís. Lembrando o regulamento do nosso Campeonato Gaúcho. Classificam-se um de cada chave, além do melhor segundo colocado, já para a fase semifinal do nosso Campeonato Gaúcho. Lembrando que o Grêmio não enfrenta os times que estão no seu grupo, e isso acontece também com o Internacional e com o Juventude. O que esperar desse gauchão, meu caro Carlos Guimarães? Duas coisas. A primeira é a seguinte, ó, eu já decorei os grupos do gauchão só pelo programa aqui, porque o assunto gauchão é um assunto candente, né? É um assunto recorrente aqui no programa. E o segundo ponto é que eu inicio esse ano de 2025 com o meu coração recheado de boa vontade e de vibrações positivas, entendeu? Para com o Campeonato Gaúcho. Good vibrations. Good vibrations. Beach Boys, good vibrations, né? Grande som. Olha só. Obviamente que Grêmio Internacional são os favoritos para esse Campeonato Gaúcho. E eu não tô nessa de Arapuca da Fórmula. A Fórmula é traiçoeira. Arapuca da Fórmula. Porque eu já vi umas teses assim, a Fórmula é meio traiçoeira. Se perder duas, não passa de fase, porque é difícil, né? A concorrência é com outros, não com os do mesmo grupo. Eu não sou desses, né? Eu atribuo pleno favoritismo. Fórmula traiçoeira para dupla. Eu imagino que sobra para o São Luís. Exato. Para o Monson. Eu não sou desses. Para o Guarani de Bagé, para o Avenida, para o São... Se a fórmula traiçoeira para dupla Grenal, imagino que sobra para os outros. E dentro disso, é óbvio que o favoritismo pleno é de Grêmio, Inter e Juventude nos seus respectivos grupos. Isso aqui é um regulamento para classificar Grêmio, Inter e Juventude, Claro Guimarães. que é.
Vamos ser honestos aqui, vamos parar com a hipocrisia. Já que o regulamento para classificar Grêmio e Inter e Juventude. Então eu não entro nessa história, só para finalizar rapidinho, Erson. Claro. De fórmula traiçoeira, não acho isso, tá? A gente está vendo aí na tela a fórmula. Eu acho uma fórmula... surpreendentemente, digo porque aquela de pontos corridos não existe, tá? É boa para todo o acúmulo, né, o atropelo de calendário que tem na temporada. Para mim, mesma coisa que o Gama falou, uma fórmula que evidencia Grêmio, Inter e Juventude como plenos candidatos à próxima fase, tá? Só uma divergência histórica nesse programa, que eu não vou considerar o estadual uma prioridade para a dupla Grenal. Eu acho que são possíveis voos mais altos e boas competições, uma delas eu falo logo depois. Agora, mas a fórmula traiçoeira, né? A fórmula traiçoeira que tu está falando... Não, eu não acho, eu li isso. Eu não acho nada traiçoeira. Eu acho que confirma favoritismo. Claro. Tudo bem, perfeito. Também concordo com vocês na questão do favoritismo. Mas a fórmula traiçoeira talvez é o seguinte, né? Tu pode ter um campeão com menos pontos, por exemplo, do que o cara que classificou com 12 pontos, vamos supor. Sim. Porque, teoricamente, tu pode chegar na final com 4 pontos conquistados. Tudo bem. Né? Tu pode perder todos os jogos da classificatória. Sabe onde é que isso acontece? E classificar Tu sabe onde é que isso acontece? No Campeonato Paulista. Não, no Campeonato Paulista. Todos, claro. No Campeonato Paulista tem time que é campeão. Claro. Tem time que é campeão de grupo, que tem menos pontuação que o segundo colocado de outro grupo. Claro, perfeito. Mas isso é o formulismo. Isso é o formulismo. Por exemplo, eu também concordo contigo quando tu diz ali, o todos contra todos, né? Os pontos corridos. Aí, se fosse o que mais pontuou campeão direto, é uma coisa. Mas aí fazer semifinal depois de pontos corridos, quartas, nada a ver. Se contar quartas, se contar quartas. Esse é o grande detalhe, na verdade, Guimarães. E aí eu já entro o ano discordando de ti, né? Saudável. Claro. Discordância aqui no programa. Porque a fórmula, eu acho ela mais traiçoeira para a dupla Grenal. E por quê? Porque a fórmula anterior do Campeonato Gaúcho, ela classificava 8 times para a próxima fase. Ou seja, a dupla Grenal começa o ano ali com o time sub-20, começa o ano tirando o pé, perde 3, 4 jogos, como foi o Grêmio, por exemplo, depois de ganhar a Libertadores. Foi para o Mundial, deu uma folga maior para os jogadores e teve que antecipar a volta dos titulares porque o sub-20 não estava dando conta. Nessa fórmula, onde classifica um por grupo, tu não pode vacilar. São 8 jogos, tu tem uma margem menor de vacilo, porque antes tu podia ficar em 8º do campeonato, tu classificava para a fase quente, para a fase das quartas. Hoje tu tem uma margem menor. Eu concordo contigo que não dá para fazer uma polêmica em cima disso. Nossa, o gauchão realmente está mais difícil para a dupla Grenal. Não acho que é isso. Mas que a fórmula ela permite uma zebra maior em termos de classificação para a próxima fase, eu acho que sim. Permite a zebra, está correto? Ele está correto o que permite a zebra. Sabe por quê? Porque, por exemplo, o melhor segundo não necessariamente vai ser o quarto colocado. Sim. Geral, por exemplo. Perfeito. Né? Porque depende do grupo. Depende muito do grupo. Essa fórmula... Então, ela é traiçoeira, está correto mesmo. Assim... Não é porque ela é um pouco... Não é aquele traiçoeiro. Não, ela pode dar uma zebra. É que antes tu tem uma zebra, por exemplo, poderia ter uma zebra em quartas de final, que é um mata-mata, prepara mal, cai. Eu lembro, o Grêmio já caiu em quartas de final de gauchão, cara. Mas aí que tá... 98 o Grêmio caiu nas quartas, mas aí que tá, a zebra que eu via nas fórmulas anteriores é quando tinha um Grenal antes da final. Tem. Essa era a zebra. Pode ter, na semi claro, pode ter. Essa era a zebra, entendeu? Porque toda a projeção é Grenal na final. Sim. Aí quando de repente o Grêmio e o Inter ficavam em terceiro, né? Aí tu tinha a antecipação no clássico, numa semifinal, por exemplo. Acho que nesse aspecto talvez, mas lá atrás também era. Também tinha essa possibilidade. Sim. Concordo com o Sonda. Antes tinha mais tempo para recuperação. Isso. Hoje tem menos tempo. Eu acho que é isso. Jogos, né? Hoje talvez aquela coisa de vamos abrir com sub-20, vamos abrir com um time descaracterizado, hoje tu repensa. Sim, a atenção ela vai precisar ser inicial já. O Grenal vai precisar já prestar atenção em tudo desde a primeira rodada. Eu não sou daqueles que é apaixonado pelo Campeonato Gaúcho, respeito quem é, mando um abraço para o Ribeiro Neto, por exemplo, que está ansioso pelo gauchão, mas eu reconheço que esse gauchão é um gauchão diferente, é um gauchão que vai chamar mais atenção.
seja pela fórmula que a gente está mostrando, só de ter uma mudança já faz com que as pessoas prestem mais atenção. Eu acho que os pontos corridos como era chamam menos atenção do que o formulismo. Basta a gente comparar com Libertadores e com a Copa do Brasil, óbvio, guardadas as devidas proporções, mas o mata-mata, o jogo decisivo, o risco maior faz com que as pessoas se interessem mais. Só que mais do que isso, é um campeonato gaúcho de um Inter que precisa ganhar, de um Inter que tem que provar que não é o clube da primavera, de um Roger Machado que tem que provar que ele não é o treinador que faz o time jogar bem, dar espetáculo, ser o melhor futebol do Brasil. Não, ele tem que ganhar algo que ele até já ganhou estadual, mas ele tem um grande desafio, que é a mochila da pressão do Internacional, e um Grêmio que fez uma ruptura muito importante com a saída do Renato, um novo treinador, saídas importantes, chegadas também relevantes. Então, por mais que eu não seja um fã do gauchão, esse eu preciso reconhecer, um gauchão diferente e importante sim para a dupla Grenal. Vamos, beleza, culturalmente, né? Historicamente. Não só culturalmente, por tudo que eu citei. Isso que eu nem citei o Octa, mais isso. Essas coisas todas, beleza. Não quer dizer que do nada, pela importância do gauchão para a dupla Grenal, que do nada, automaticamente o nível técnico da competição vai subir, tá? Não. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a valorização ao gauchão, ela não é pelo nível técnico. Não é. São os fatores que eu citei. O nível técnico ainda nos apresenta um parâmetro baixo para a gente ou desfazer tudo ou valorizar tudo. Exemplo, não vamos com 3 jogos fazer que nem a gente fez em 2024. O melhor time do Brasil, o time que encanta, o treinador dizendo que só falta o Oscar, essas coisas todas de 2024. 3 jogos não, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Não vamos fazer isso. O Internacional, bota aí. Não tem parâmetro para isso. O Inter perde o gauchão ou o Grêmio perde o gauchão? Eu acho que o impacto é muito grande. Por isso que o gauchão ele vai ser importante. Claro que sim. O impacto é grande para os dois, nenhum pode perder. Acho que os dois treinadores... O que vai acontecer com o Roger se ele perder o gauchão? Acho que os dois times estão pressionados da mesma forma. Acho que os dois times estão pressionados da mesma forma. O Grêmio pelo fato de ter um treinador novo, o Grêmio pelo fato de ter um novo treinador, e o Inter pelo fato de ter um trabalho teoricamente consolidado. Né? O trabalho do Roger, dá para se dizer que está consolidado, né? Por favor. Então, assim, me parece que a pressão vai para os dois. O Inter tem uma pressão do Octa. Sim. O Inter tem uma pressão maior. Tem uma outra, né? Que é, tu imagina, o Roger perder pro Grêmio, o Roger perder pro Grêmio com um treinador novo e o Roger permitir o Octa do Grêmio. E aumentar o jejum de títulos do Inter. Aí que tá. Qualquer treinador do Inter está pagando uma conta que não é dele. Cudê era cobrado por uma conta que não é dele, Mano era cobrado por uma conta que não era só dele, Roger está sendo cobrado por uma conta que não é dele. Bruxo, daí paciência, né? Aí que tá. Só que aí... Não sabe brincar, não desce pro play. Aí que tá. Mas aí eu vou ter que, mesmo que contrariado, concordar com o Guimarães. Aí a gente vai ter que separar modelos, projetos e trabalhos e fazer uma crítica com discernimento. É isso? Legal. Esse é o mundo ideal. É o mundo ideal, por isso que eu disse. Aí eu vou ter que concordar com o Guimarães. Mas daí eu vou ter que pedir para concordar com o Guimarães. Mas daí eu vou dizer o seguinte. Não é porque daqui a pouco, numa eventualidade, o Roger não conquista o Campeonato Gaúcho com o Inter, que o Roger é o treinador sem gestão, sem estofo, que não consegue virar a chave para vencer, que é perdedor, que tem que ir embora, que tem que mudar de novo, que tem que começar um outro ciclo. Esse é o detalhe. Esse é o detalhe. Só que aí tem o ponto. Tem o ponto do dirigente. Tem o ponto do dirigente. Acho que tem análise do dirigente. Não pode ter memória curta. Não pode ter memória curta. Sai do livro, Gambá. Tem análise do dirigente e análise da torcida. Não, desculpa. Entrou no livro com o Guimarães. Nesse caso, não tem como execrar o Roger por um recorte de campeonato gaúcho que pode acontecer. Depende da forma de perder. O que fez. Depende da forma que perder. Isso. Então vocês estão validando que sim. O gauchão pode representar a queda do Roger. Vocês acabaram de validar isso. Se o Inter não ganhar o gauchão,
o Roger será validada uma decisão de possível demissão. Acho que não tem nenhum parâmetro, gente. Tem que pensar além, vamos pensar além no ano, por favor. O ano é extenso. Tem uma competição ótima, vou me adiantar um pouquinho aqui no roteiro, desculpa. Uma competição ótima, Ernst. Ótima para o Inter entrar focado e ganhar. A retomada, às vezes, acontece pela Copa do Brasil. É uma competição boa. O Inter só tem uma Copa do Brasil na história. Ganhar uma segunda Copa do Brasil, campeonato que não é tão complicado como o brasileiro para ganhar. Fazer até arrasada. Aliás, me surpreende Bruno Soares, que é um repórter jovem, talentoso, mente aberta, fã de Armandinho, veja só, gente, fã de Armandinho, cara assim, super assim, aberto mesmo a aceitar coisas que são novas, ficar preso numa tradição tacanha do, é assim. O mundo ideal não é, o mundo ideal do é assim, a gente vai ter que agir assim. Não, cara, vem pro mundo ideal, porque a gente pode, inclusive, projetar coisas e transformar o que é ideal em real. Existem duas análises, eu acho, tá? Eu me abraço na tua ideia, meu problema não é eu. Eu vou estar aqui contigo, te apoiando, é isso aí. Na análise do dirigente, teoricamente, até, né? Eu quero ver o dirigente sustentar isso em relação às críticas da torcida, porque o Roger continua não tendo estofo. O Roger fez um grande trabalho no final da temporada, o Inter jogou muito, evoluiu, mas estofo, pelo menos na minha opinião, tu só ganha com título. O D'Alessandro não tem? E ele não tem ainda um título importante, assim como o Caixinha não tem estofo. E aí, cara, qualquer um dos dois que perder o gauchão, como o Sonda disse, dependendo da maneira que perder, vai se complicar pro restante da temporada. Sabe qual é o primeiro passo para descredibilizar o trabalho do Roger? Isso que tu acabou de fazer. O quê? Isso que tu acabou de fazer. Dizer que o Roger não tem estofo. Mas não tem. É o primeiro passo. Mas isso não significa dizer que ele é ruim. Presta atenção. Eu acho ele bom, presta atenção. mas ele não tem estofo. Quando tu vende a narrativa... ele ganhou estofo. Quando tu vende a narrativa... Quando tu vende a narrativa que o Roger não tem estofo e que tu desconsidera trabalho do Roger... Não desconsidero. Tu tá validando que o torcedor cobre uma demissão do Roger se o Inter não ganhar o Campeonato Gaúcho. Eu considero a qualidade do Roger. Nenhum treinador começou a carreira com um título. O Abel um dia era dito perdedor, hoje é um dos mais vencedores da história do futebol brasileiro. Só que aí o dirigente tem que ter culhão de falar, ele é bom e pronto. Eu vou bancar. Só que não é o que a gente costuma ver. Eu não estou dando a minha opinião. Eu estou dizendo o que acontece na prática. A torcida pressiona e os dirigentes sucumbem. Infelizmente, quando foi a última vez que um técnico terminou? 2018, e sabe qual é começou e terminou, senão não termina. Qual é o contra-argumento que eu te dou? Sabe por quê? Porque o Mano Menezes foi bem no Inter e eu lembro dele no Bem Amigo sendo falado na seleção brasileira. Aí ele perde para o Caxias e logo ele é demitido. O Cudê era o técnico ideal para o time ideal. Foi eliminado, demissão. É assim. Todos os ciclos que o Inter tentou iniciar e não conseguiu encerrar. Pois é. E aí vai para mais um ano. E aí tu pode daqui a pouco julgar o trabalho do Roger por um Campeonato Gaúcho, demite o Roger, traz outro treinador. O que aconteceu nesse ciclo que o Inter reproduz? Desde que o Barcelos assumiu? O looping da repetição. O looping da repetição que não leva a nada, que vocês apoiaram. É que agora é fácil de falar. Mas na época a maioria apoiou a demissão. O Elish não apoiou a demissão. A maioria queria a saída do Cudê. Ontem aqui, véspera da virada, ontem aqui o Gama não estava. Ontem aqui nós mostramos uma coletiva do Cudê que ele saiu vaiado do Beira-Rio. Aí como que vai sustentar um treinador assim? Eu não demitiria no Gauchão, só para ter o governo. Eu não defendi nem a demissão do Mano. Nem a demissão do Mano eu defendi no Voz do Gigante. Só para ter uma ideia, eu sou extremamente contra mudança de treinador. Extremamente contra mudança de treinador. Mas claro, tem momentos que são insustentáveis, a gente sabe. A gente discutiu aqui que se o Roger tivesse chegado antes no Inter, o Inter poderia disputar o título brasileiro. Obrigado, Sonda. Em algum momento isso foi pauta. Mas eu não sei se aqui foi. Mas entre a torcida do Inter isso foi pauta. A saída do Cudê, rapidinho, a saída do Cudê, pelo menos defendida por mim, não era no Gauchão. Era no Brasileiro. Era logo após o Grenal. Sim. Foi ali que eu acho que deu o discurso. Antes da enchente... A Grenal não, era um outro jogo. Quando aconteceu a enchente, nós todos sentamos aqui e falamos, gente, vamos ter calma na crítica. Cara, depois a gente começa a ver, velho, o pau pega, velho. Não adianta. Não, Bruno, mais ou menos. Não é o Gauchão que derruba, é outra coisa. Perde pro Ipiranga, Roger, a semifinal do Gauchão, vamos ver se vocês vão chegar aqui. Calma, galera, é só o Gauchão. O pau vai pegar aqui no dono se ele for eliminado pro Ipiranga. Nem com o Cudê fiz isso. Vai pegar. Bora virar chave pra Copa do Brasil. Vamos lá, Copa do Brasil para a dupla Grenal e todos os times gaúchos que vão disputar a Copa do Brasil. Quem vai mais longe na Copa do Brasil? Grêmio, Internacional. É possível projetar agora, é muito cedo. Deixa eu começar com o quadro do Grêmio aqui, tá? Colocar para vocês uma tela do Grêmio. Então vamos lá. Grêmio na primeira fase da Copa do Brasil, prestem atenção aí, tá?
temos aqui o Grêmio no pote A, podendo enfrentar no sorteio uma equipe que está no pote E. Esse é o cenário para o Grêmio. O Grêmio está no pote A, junto dessas equipes aqui, e vai enfrentar no sorteio uma equipe que venha do pote E. Qual o pior adversário para o Grêmio em termos de dificuldade que está no pote E na leitura de vocês e, consequentemente, o mais fácil? Cara, obviamente que eu não conheço nenhuma. São Raimundo de Roraima é o mais complicado em termos logísticos. Assim, Raimundo gente, na Série B, né? Não, só porque... Não, é o de Amazonas que o Grêmio pegou. Ah, não é o mesmo. Vamos parar. Primeiro é o seguinte, né? Primeiro que seria um clássico, né? Grêmio e Cascavel, né? De repente eles podem até se organizar na questão financeira, né? Mas, assim, bacana também, por exemplo, falar ali do Maringá, que é mais perto... Ou, por exemplo, Cascavel. Ali, Pouso Alegre, Minas Gerais, já é longe. Cascavel. Mas se tu fez... Cascavel ali, Paraná. Não. Sim, mas eu já tinha falado do Cascavel na Maringá só, desculpa. Né? Mas aí se tu vai pegar, por exemplo... Cara, todos os outros são longe Roraima é muito... Numa logística complicada. Tu já está secando antes. Não, mas não é uma questão de secar, tá secando antes. Mas é que, tipo assim... Longe, difícil... Quer ver, ó, eu como secador, eu quero ser o Raimundo. Pra ir pra Roraima. Roraima? Não, mas peraí. Pro Roraima meme esse aqui seria genial. Claro, esse Pro meme esse aqui seria genial. Sim, tanto que eu comecei a análise do meme, né? Mas não seria ruim pro Grêmio, tá? Não, pro meme seria genial. Eu já comecei a análise do meme, né? Boa Vista, Roraima, lá em cima, é 3 horas e meia de Miami, cara. Sim. Pra tu ver como é longe. Tu acha que é imagina? 3 horas e meia de avião, Claro. obviamente, de Miami, cara. Mas os dois times paranaenses, eles são mais bom perto negócio do pro que Grêmio, tá? O Maringá e o Cascavel. O Cascavel principalmente pela torcida do Grêmio que tem na região, né? Na região de Cascavel. Então ele pode se tornar até um jogo com um campo neutro ou até a favor do Grêmio. Aqui, ó, Alagoas, o Asa ali de Alagoas, Porto Velho seria horrível. Pegar a Rondônia. Felipe Gamba. Já fui a Rondonópolis. Eu tenho uma pergunta pra te fazer. Já fiz um jogo do Grêmio e fazer. do Inter lá contra o União Rondonópolis. Eu tenho uma pergunta pra te fazer. Moledo e Valdívia. Nilmar, pelo Internacional. Não. O Inter perde o jogo, se eu não me engano. Jogavam lá, Moledo e Valdívia. Moledo jogava lá. Mas o Valdívia não lembro. de zaga do Rondonópolis, quando Mas fez Moledo o jogo eu do tenho Inter, certeza. tinha o Rodivan na zaga. Eita. Deixa eu fazer uma pergunta de cunho pessoal, assim, de a primeiro cabe. Quando tu eras repórter, setorista de dia a dia, tu olhava com um certo carinho diferente para esses dois potes, não é mesmo? Sem nenhuma dúvida. Porque poderia sobrar para ti. Sim. Viagens boas, inclusive. Claro, quanto mais longe, maior a diária. Claro, maior a mais diária, tempo tu exatamente. Fica fora de casa, né? Maior a diária, exatamente. Uma capital melhor, né? Mas assim, por exemplo, olhando, pegar um Paraíba ônibusinho, bacana, 3 horas bacana, tu vai pegar Nordeste, é uma viagem legal. Sergipe é legal de ir. Souza não é João Pessoa, né? Souza é uma cidade... Alagoas. Isso. Alagoas. Mas o Asa comete crime na Copa do Brasil. Sim. Como adversário, talvez seja o mais difícil. O Asa, né? O Asa. Também acho. Cara, se tu for olhar assim, ó, claro, vamos entender o termo que eu vou usar, tá? Tradicionalmente, tá? Claro. São pequenos, claro, mas o União Rondonópolis tem um certo... Mas tradição não, mas assim, ele é um clube mais conhecido, o Asa, o Cascavel, Maringá, os outros, o Souza da Paraíba também. Souza começou a incomodar agora um pouco. Lembrando que a estreia do Grêmio vai acontecer ou na semana de 19 ou na semana de 26 de fevereiro. E é aquele regulamento, jogo único, fora para o Grêmio fazer o resultado e garantir a sua classificação. Não tem ida e volta. O Grêmio joga pelo empate. Vamos supor, pegou o Tocantinópolis, vai a Tocantins, faz um jogo único, joga pelo empate para se classificar. Competição boa. Esse regulamento boa para ganhar, cara. A gente falou de regulamento Esse é traiçoeiro. Esse é traiçoeiro. Esse é traiçoeiro. Faz um salseiro e não tem pênalti, né? E não tem pênalti, é empate. Não, empate, por exemplo, da Grêmio. Aquela vez que o Inter pegou o Globo, o empate era Inter. Era Inter. Era Inter. Vamos lá. O Internacional, a gente não tem como fazer essa projeção aqui, porque o Inter já entra na terceira fase da Copa do Brasil. Então, o Inter está na Libertadores. O Inter está na Libertadores, ele entra na terceira fase da Copa do Brasil com aqueles times que forem assegurando as suas classificações. Importante, a estreia do Inter é dia 30 de abril. 30 de abril. O Grêmio começa a Copa do Brasil lá no mês de fevereiro. Para os times que estão na Libertadores, terceira fase só no final do mês de abril. A Copa do Brasil, é difícil a projeção, vou dar aqui o que eu penso. A Copa do Brasil, projetar a Copa do Brasil é difícil no seguinte sentido. Ela é, entre todas as competições existentes, a que mais depende dos caminhos que são feitos nas outras competições.
Por exemplo, o São Paulo ganhou a Copa do Brasil ano retrasado, né? Sim. Ganhou a Copa do Brasil. Muito foi também porque as outras competições do São Paulo não foram tão bem sucedidas. Então tu vai trilhando caminhos, tá? O Atlético Mineiro chegou na final da Copa do Brasil, chegou na final da Libertadores, mas a Copa do Brasil tomou um chocolate, se a gente for ver o jogo, por conta também de caminhos paralelos. A Copa do Brasil é a competição que aponta times que não têm assim, um caminho tão bom em outras competições. Na verdade, assim, então daqui a pouco, se o Inter for bem na Libertadores, dá sangrada na Copa do Brasil, tu entende? É muito difícil caminhar junto com as duas. É que todos os lados precisam ser analisados nessa questão. E eu vou pegar o exemplo do Inter em 2024. Eu não tenho nenhuma dúvida. O crescimento de rendimento do Inter com o Roger tem um peso muito significativo do Inter ter ficado só com uma competição. Claro, sim. Claro, Quando o Inter cai de Sul-Americana, quando o Inter cai de Copa do Brasil, o rendimento cresce porque só tem Campeonato Brasileiro. Só que os times, em algum momento vão priorizar. O Galo é um baita exemplo. Claro. O Galo focou na Copa do Brasil, o Libertadores esqueceu o Campeonato Brasileiro de tal maneira que quase caiu na última rodada. Na última rodada tinha chance de ganhar. Mas assim, remota, mas tu mostra em crise. Uma chance remota de cair. Claro, concordo, mas mostra o quão eles deixaram de lado o Campeonato Nacional. Mas assim, ó, não, mas o Sono trouxe um ponto importante. O Galo chega nessas finais em crise. O Galo vai pra final contra o Botafogo em crise. Cara, eu vou te dizer assim, ó. Sei quantos jogos sem vencer. Ele tava numa sequência sem ganhar. Mas assim, ó, eu acho que criticar isso é oportunismo, tá? Criticar o quê? Criticar essa estratégia. Qual? Deixou o Brasileirão de lado, viu? Podia ter... Cara, é mais constatar. Na verdade, ele nem tá criticando. Eu tô dizendo que vocês criticaram. É constatar que a Copa do Brasil, ela depende dos outros caminhos para ver como você vai competir, entendeu? Não, é que assim, o Campeonato Brasileiro, para ganhar, é muito difícil. A dupla Grenal aqui vai ficar cada vez mais difícil. Tu pega o Botafogo, com todo o investimento que foi feito, ele liderou o campeonato desde o início, chegou na parte final e quase entregou. Pra ver a dificuldade. Mesmo com tudo que ele fez, ele quase perdeu no final do campeonato. Então, assim, deixa o Campeonato Brasileiro de lado, porque eu vou lembrar aqui Renato Portaluppi, que a gente pouco fala no programa. Quem quer tudo não tem nada, velho. Foca em uma ou duas competições, dependendo do que tu pode. E aí alguém oportunista, não estou dizendo que são vocês, vai dizer, mas o Galo aí, ó, quase caiu no Brasileirão e não ganhou as competições. É um risco que tu assume. Não tem como ter certeza. Vou largar o Brasileirão e com certeza vou ser campeão da Copa do Brasil. Não, é um risco. O Inter assumiu um risco no ano retrasado, 2023. E quase ganhou. Não ganhou, beleza. Mas o que é melhor? Bruno, não, eu não briguei, mas eu terminei o Brasileirão em oitavo. Oitavo lugar no Brasileiro. Não importa, velho. O Internacional, oitavo e 15º é a mesma coisa. O Internacional no ano passado firmou... Retrasado, tô falando. Em 2024, o Internacional firmou... Tô falando 2023. Um acordo com o seu torcedor que trataria o Campeonato Brasileiro como 38 finais. E não tratou. Não. Ele firmou um acordo... A história de... tratou. É utopia. Não. O Inter disse pro seu torcedor que ia priorizar o Campeonato Brasileiro. Mas o Inter disse que ia priorizar. Depois o presidente admite que era marketing. Não, mas aí velho, aí depois. Mas aí depois perdeu. O discurso é uma coisa, a prática é outra. Por isso... E eu não posso desconsiderar no caso do Inter a enchente. O Ernst sempre coloca aqui. O Inter começou bem o Brasileirão. A enchente destruiu o Inter no Brasileirão. Tu não pode prometer 38 finais dentro de um contexto onde é muito difícil. Como é que tu vai oferecer? Não promete nada. Tu joga 38 finais, não garante que tu vença. Sabe por que é tão difícil o campeonato e tem tanta gente com tanta grana, tanto jogador, que vai ser difícil alcançar. Por isso que eu estou dizendo. Vai na Copa do Brasil. O Inter cometeu um erro estratégico em 2024, quando o Internacional jogou no lixo a Sul-Americana. Foi um erro estratégico. Concordo. Um erro estratégico do Inter. Sim, quando tu bota também... Eu acho que tem que priorizar, só que priorizou a competição errada. É que o problema é o seguinte... O Internacional tinha todas as condições de ganhar a Copa Sul-Americana. Até a Copa do Brasil, eliminado pelo Juventude. O torcedor, quando ele ouve lá 38 finais, tá? Ele vai pensar que é o seguinte, os caras vão se matar no campo, né? Os caras porque vão foi a mensagem que tu passou. Claro, porque quando tu fala sobre isso... Exato. Só que daí aí os caras vão lá, não dividem uma bola, jogam mais ou menos e tal, tu empata com o Atlético Goianiense, já vem aquela frustração, né? Então, tem que ter cuidado para falar mesmo esse tipo de coisa. Agora, vale lembrar, né? Copa do Brasil, que nós estamos analisando aqui, tanto o Inter quanto o Grêmio, gestão Alessandro Barcelos, os 4 anos, nem um passou na terceira fase, né? Péssimo retrospecto, péssimo. Vitória, Globo, América Mineiro, Globo e Juventude. E Juventude.
Então, se tu for olhar... Tiveram 2 eliminações pro América. Não com o Barcelos, mas no recorte recente. Sim, mas o América não era da Copa do Brasil, né? São 2 na Copa do Brasil. 2 da Copa do Brasil. Com o Abel no jogo da volta. Com o Abel no jogo da volta, isso, exatamente. Era o Barcelos? Exatamente. Então, se tu for olhar, o Inter, historicamente, com essa... Não sei se dá para dizer com essa gestão, né? Mas o Inter, ele sucumbe na Copa do Brasil, né? Ou talvez porque está priorizando outra competição, ou porque não entende jogar um mata-mata. Porque até se tu for olhar, quando a gente perde pro América Mineiro é com o Mano Menezes. E todo mundo dizia, o Mano é especialista em mata-mata. É que sabe o que é? O Inter, ele tem essa... Quando o Galo ganhou o título do Campeonato Brasileiro, o Inter se tornou grande há mais tempo sem ganhar. E é uma obsessão do Inter. Porque foi o que aconteceu em 2020, do Edenilson, etc. Então o Inter, ele coloca essa competição como preciso ganhar. Montei um time, tem o plantel, preciso ganhar. Mas calma, cara. Um passito de cada vez. Vai na Sul-Americana, vai na Copa do Brasil, até a Libertadores. O Brasileirão tem que deixar por último. Muito difícil. Eu vou te dizer o seguinte, eu acho que o Inter tem que voltar a ganhar. Ponto. Isso. Vira verbo intransitivo. Voltar, ganhar. Tirando o Gauchão. Não. Não, o Gauchão não resolve. Não, resolve. Veja bem. Começa a ajudar a resolver. Tu tá te contradizendo. Começa a ajudar a resolver. Ele não complica. Tu tá te contradizendo no programa. Aí é outra coisa. Tu tá desconsiderando a realidade. O Gauchão, ele é o processo, talvez... para ganhar o que importa. Agora não vamos dizer que assim, Inter campeão gaúcho em 2025, acabou a seca do Inter. Acabou uma obra, tem que ganhar alguma coisa importante. Cara, se o Inter ganha o Campeonato Gaúcho esse ano, eu não venho enrolado na bandeira aqui, faceiro da... Não venho. Eu já disse... Não, eu vou tirar uma onda, claro que vou tirar uma onda, porque provavelmente eu vou ter ganho do Grêmio. Sim. Você vê como é que são as coisas aqui. Não, só um pouquinho. Eu vou ter que falar. Não, só um pouquinho, tu me desculpa. Não é tirar onda comigo. Mas vamos falar sério, né? O Campeonato Gaúcho existe pra ganhar do Grêmio ou do Inter, né? Eu concordo contigo. Tu vai tirar uma onda que tu ganhou. Eu acho que é muito sério. Eu vou tirar uma onda porque eu ganho o Grenal. Porque teoricamente, eu vou chegar numa final com o Grêmio. E se eu ganhar o Campeonato Gaúcho, eu ganhei o Grêmio. Nem tão Quando o Grêmio... Vou ter que falar. Tu vai me chamar de... De quê? Dirigente. Do livro. Dirigente de quem? Vai. Tu nunca me deu motivos pra te chamar de dirigente do Grêmio, né? Quando o Grêmio ficou sem ganhar o Campeonato Gaúcho entre 2001... O Grêmio é Grêmio porque é Grêmio? E vice-versa. Luiz Roberto. Ai, cara. Luiz Roberto. Gente boa. Vai, imbecil. Entre 2001 e 2016, o Grêmio ganhou títulos gaúchos. Ganhou 2006, ganhou 2007 e ganhou 2010. 3 títulos gaúchos. Engraçado que nesse período, o discurso geral era que Gauchão não interessa, o que interessa é que o Grêmio está há 15 anos sem. Agora... Não, mas eu continuo com esse o discurso. Inter tem jejum, o Gauchão passa a valer muito. Eu continuo com esse discurso. Eu vou dizer pra ti o seguinte, tá? Tu tá nos assistindo. Vale não muito. Foi o meu, eu disse exatamente o contrário. Eu só vou dizer o seguinte, tá? Cara, na boa... Nisso eu não tenho como concordar contigo, mano. Eu não posso embasar. Não. Eu não posso achar normal entrar um campeonato gaúcho. Não posso achar normal entrar um campeonato gaúcho no ano que vem, tá? Que vai impedir um octa do Grêmio. Tirar... Primeiro de tudo, eu acho que não é nem impedir o octa do Grêmio. É tirar o Inter da fila. O Inter tem que pensar em sair da fila. E não em impedir o octa do Grêmio. Começa por aí, tá? Começa por aí. Eu concordo. Se ganhar o Campeonato Gaúcho, tu chega aqui feliz, legal, ganhou um Grenal, tira uma onda e era isso. Cara, por exemplo, se tu ganha o Campeonato Gaúcho em cima de outro time que não seja o Grêmio, tu não dá nem aí. Eu te faço a seguinte pergunta, tu assina agora, te passo o papel aqui, ó. Inter perde o Gauchão pro Grêmio octa. Inter perde o Gauchão pro Grêmio, mas Inter ganha a Copa do Brasil, tu assina? Não, mas tu me dá garantia disso? Não, esse é o... Essa é a garantia. Essa é a garantia. Claro. Mas aí sim. Mas daí é uma barbada. Mas é o tópico. Né? Como assim? O abalo emocional, a crise de tu perder um Campeonato Gaúcho pro Grêmio... Tu assina agora... Não te assegura que tu vai conseguir seguir na Copa do Brasil, mas já aconteceu. O Grêmio perdeu o Gauchão de 2016 e foi campeão da Copa do Brasil de 2016. Acontece. Tu assinaria agora, olha só. Internacional perde o Gauchão, Grêmio octa. Porém, o Inter é o campeão da Copa do Brasil. Tu assina? Óbvio. Tá fechado? Óbvio que sim. Comemorem o octa e o Inter
É campeão da Copa do Brasil, mas é que o problema, isso. Guimarães, o problema é que tu não tem como tu me mas não tem como dizer Gamba. isso. Não, mas é que já aconteceu inúmeras vezes, inúmeras coisas já aconteceu. Tu trocaria perder um gauchão pro Grêmio e ganhar a Copa do Brasil? É claro que o torcedor vai dizer sim, se fosse pro Grêmio é a mesma coisa. Então que bom que a gente para, é a mesma coisa. que a gente coloca, que bom, porque quando é colocado a importância do gauchão aqui, que segundo tu falaste há pouco, que o gauchão é tudo. Isso não valida a tua discussão, sabe por quê? Porque tu tá desconsiderando o impacto que vai ter no caso do Internacional, em perder o gauchão pro Grêmio. Esse é o ponto. Cara, tu dura 3 dias de impacto. Não, veja bem. Guimarães, não. E olha aqui, quem vai te dizer... Nós não queremos ninguém demitido, nós não queremos implosão de nada, tá? A única coisa é que tu não pode... Não, essa eu não posso vir contigo. Eu tô contigo em tudo, tá? O Campeonato Gaúcho, ele não define nada, tá? Eu tô contigo nessa. O Campeonato Gaúcho, de todas as competições, é a menos expressiva. Tô contigo. Não tem que demitir o Roger se perder o Campeonato Gaúcho. Tô contigo. Só que é o seguinte, tu não pode tirar do debate deste Campeonato Gaúcho que o Grêmio ganhar o Octa é horrendo pro Inter. E se for em cima do Inter, pior ainda. Tu não pode... nós não estamos falando de trabalho. Nós estamos falando de taça, de título, de resultado, de história. Ok. Eu entendo toda a dimensão cultural, histórica, de rivalidade. Eu concordo contigo quando tu falas que o gauchão é para ganhar do Grêmio é para ganhar do Inter. O Grenal é maior que o gauchão, tá? O Grenal é maior que o gauchão. Agora, se houver, né, um impacto futuro em outras competições, um foco nessas competições, não se deixar não se deixar levar por um eventual pensamento de desastre pós-perda de gauchão, tu consegue consertar, botar uns 3, 4 band-aid, se recuperar e dizer, caí, mas agora eu tô pronto para outra e ganhar as outras coisas, cara. Esse é o impacto que eu coloco, entendeu? Esse é o depois. Esse é o depois. Agora não tem que pensar isso. Muito bem. Agora tu tem que pensar que tu tem que ganhar dos caras. Os caras não podem ganhar o Oscar. Muito bem. Sendo competição tem que ganhar. Vocês são apaixonados pelo Campeonato Gaúcho. É isso, porque o assunto era a Copa do Brasil. Eles voltaram pro Campeonato Gaúcho. Obrigado, Sonda. Tu vai ver na escala. Isso é todo dia. Minha paixão. Vamos lá. Vira a chave. Sai de Copa do Brasil. Vamos para Libertadores da América e Copa Sul-Americana. Internacional na Libertadores conseguiu a sua vaga direta e o Grêmio na Copa Sul-Americana conseguiu essa vaga aos 45 do segundo tempo, na Bacia das Almas, porque quase que o Grêmio no Campeonato Brasileiro fica no limbo. Não cai e nem consegue vaga na Copa Sul-Americana. Pois bem, o Grêmio conseguiu vaga na Copa Sul-Americana. De imediato, Leonardo Sonda. Eu quero a palavra porque eu vou fazer aqui uma defesa. Pois não. A prioridade do Grêmio tem que ser a Copa Sul-Americana na próxima temporada. Explico por quê. A Copa Sul-Americana ela já foi um torneio mais difícil. Ela foi já um torneio que tinha adversários mais complicados. A gente pega a própria campanha do Internacional, enfrentou o Grêmio, enfrentou Boca, enfrentou Estudiantes na final. Então a Sul-Americana ela já foi um torneio de mais prestígio em termos de times que disputam. Hoje ela é uma competição com times mais fracos. Isso é inegável. Times que fracassam no Campeonato Brasileiro acabam indo para a Sul-Americana. Bom, já foi uma competição melhor, tecnicamente, beleza. Mas era uma competição menos importante. Agora, ela é uma competição que dá vaga direta na Libertadores. É uma competição que paga muito bem, paga em dólar. O dólar muito valorizado. Então, é uma competição acessível, a mais fácil, tirando o Campeonato Gaúcho, do Grêmio ser campeão. E a que dá uma premiação importante. E uma garantia de vaga na Libertadores. Então, o Grêmio tem que colocar como a sua prioridade para 2025 a Copa Sul-Americana. Só tem um argumento dele, tá? Quanto à Sul-Americana, porque gostam de desdenhar a Sul-Americana aqui, né? Não ganharam, então todo mundo... Quem não ganha, desdenha, né? Olha só, olha a frase do Sonda. Ela é desvalorizada porque é quase um prêmio de consolação, né? Digamos assim... É a Copa dos fracassados. Tu fracassou no Campeonato Brasileiro... Então tu vai para a Sul-Americana, né? Então tu quer dizer que o segundo, o terceiro e o quarto do Campeonato Brasileiro, eles foram exitosos.
Eles também fracassaram. Não, sim, 19 times fracassaram. Então eles também fracassaram e estão indo para a Libertadores. O quinto e o sexto, pior ainda, o quinto e o sexto que estão na pré-Libertadores. Então esses aí fracassaram mais ainda. Cara, esse papo do fracasso é simplesmente para desdenhar. Para desdenhar. Só quem não ganha, desdenha. Quem nunca ganhou, esse desdenha mesmo. Esse tá louco para ganhar. Porque, na verdade, nunca foi lá e ó, levantou, inclusive histórico, né? Sendo o primeiro brasileiro a ganhar a Copa Sul-Americana, e em cima, inclusive, do próprio rival, do Estudiantes, calando um boca dentro da Bomboneira. Ah, não é Barcelona de Guayaquil, não é Lanús, esses times de bairro que os timezinhos do Araribóia aqui no Petrópolis ganharia. Tá? Então, eu acho que tem que ter muita calma nessa análise aí em cima dos fracassados da Sul-Americana. Um falar isso porque esse programa está sem representante gremista hoje. Tu sabe que eu acho que... Bom, mas aí cada um com seus problemas. Mas aí cada um com seus problemas, né? Tu tá nadando de braçada. Eu vou te dizer o seguinte, eu acho que o Ernst, ele tem, sim, um pouco de razão. Eu acho que um pouco do gremista desvalorizar a Sul-Americana é por entender, sim, que é uma competição menor. Pela arrogância. E também por entender que o Inter ganhou, se eu priorizar ela, se eu valorizar ela, eu estou valorizando um título que eu não tenho, que o meu rival tem. Perfeito. Acho que tem um pouco disso, Esse é o ponto. Mas é necessário esquecer o rival e olhar para si com humildade, inclusive. Porque hoje o Grêmio tem um poder menor de investimento, o Grêmio passou por uma ruptura, as coisas são novas em relação a plantel, etc. O Grêmio tem que olhar o que ele pode ganhar. Por isso que antes eu falei que Campeonato Brasileiro para dupla já era distante e está ainda mais. E hoje, se tu olhar a Copa do Brasil para o Grêmio, é difícil de ganhar. Quando a Copa do Brasil não tinha os participantes da Libertadores, facilitava mais, né? Daí tu via o Palmeiras, que foi rebaixado, ganhar a Copa do Brasil no mesmo ano. Agora é mais difícil. A Sul-Americana dá. A Copa do Brasil hoje ela pode ser mais difícil que a Libertadores, dependendo do cenário. Isso. Porque ela tem todos os times brasileiros, então se não tiver zebra, tu vai ter ali os principais elencos do futebol brasileiro disputando a Copa do Brasil, o que não acontece na Libertadores. Tem um número limitado de brasileiros. O momento mais difícil da Libertadores é quando afunila para os cruzamentos entre brasileiros. Exatamente. Sim, tu pega uma fase de A Copa do Brasil virou uma super Libertadores. Tu pega uma fase de grupos... Pega a Copa do Brasil e coloca River e Boca. Vamos dar um exemplo. É a Libertadores hoje. Tu pega uma fase de grupos na Libertadores barbada, tu vai para umas oitavas, tu pode pegar, com todo respeito à história, o Peñarol, que hoje em dia não tem mais poder de investimento, tu passa, daqui a pouco tu dá uma sorte numas quartas, tu ainda pega um fraco. Daqui a pouco pega o Barcelona de Guayaquil. Tu tem 2 enfrentamentos para ser campeão. Claro. Ou o Chivas na final, acontece. O Bolívar nas quartas, pode acontecer. Com todo respeito Sim, ao Bolívar. na final né? Já teve uma eliminação, boas eliminações, né, para chegar na final. Tô tentando fazer o papel do Pedro aqui para... Eu tô te entendendo. Mas, cara, tirando, deixa eu só fazer uma coisa, tá? Vou tirar o coloradista de lado, tá? Importante. Eu sei que hoje eu tô forte demais. Cara, eu concordo que a Copa Sul-Americana é o título ganhável do Grêmio. Claro. Sabe por quê? Porque assim, vamos pegar. Tu vai pegar o novo treinador do Grêmio agora que tá chegando, vai ter que montar o time, vai ter que montar uma estrutura de trabalho, vai ter que fazer o time da Liga. Pegar o Campeonato Gaúcho. Por mais que Campeonato Gaúcho é mais baixo e tal, o nível todo, mas vai ser difícil. Porque daqui a pouco tu vai pegar um Inter numa final, daqui a pouco tu perde o Campeonato Gaúcho, porque o trabalho tá mais consolidado, o time do Inter hoje é melhor do que o time do Grêmio. Tá? Então, a tendência é que o Inter ganhe o Campeonato Gaúcho. Copa Sul-Americana, tu tem um ano para trabalhar, tu tem um ano para fazer o teu time rodar, tu tem elenco para criar, tu tem a janela do meio do ano para daqui a pouco melhorar a tua equipe. Boa parte dela é mata-mata, que é preparação pontual. Mas aí eu quero dizer o seguinte, eu acho que... Eu concordo com a tese do Sandro. A tese é boa, mas assim, eu preciso trazer aqui para vocês um elemento cultural, e acho que vocês passaram por isso na discussão aqui. Claro que a Copa Sul-Americana é uma competição importante, que ela dá dinheiro, que ela dá vaga e ela dá taça. Às vezes a gente esquece, né? É taça. Claro. Tudo é mais importante na Sul-Americana que a taça. É que eu sou dinheiro, assim, vaga. Pode ser campeão, mas dá vaga na Libertadores. Não, é taça. Antes da vaga é a taça. Internacional. Porém, a vaga é uma consequência. Porém, eu
de verdade, não sei se a nossa cultura, os nossos torcedores estão preparados para valorizar uma competição como a Copa Sul-Americana. Eu acho que a gente ainda está muito atrelado à questão de ser a segunda divisão da América, o Prêmio Consolação. Não, tem muito isso. Se tu não pode ganhar a Copa do Brasil, se tu não pode ganhar o Campeonato Brasileiro, tu só pode ganhar a Sul-Americana. Logo, Prêmio Consolação. Se o teu discurso é priorizar a Sul-Americana é porque tu está admitindo que tu não tem capacidade de ganhar o Campeonato Brasileiro nem a Copa do Brasil. Abrir a temporada, agora na reapresentação do Grêmio, que vai acontecer dia 8, o Guerra abre no discurso aquele para a imprensa, para os jogadores, assim, ó, temos algumas prioridades. Uma delas, manter a hegemonia no Campeonato Gaúcho, buscar o octa. E a outra, a nossa prioridade é ganhar a Copa Sul-Americana. Um título que não temos, um título que estamos... Mas é óbvio, Guimarães, óbvio. Não, mas tu pode falar assim, ó... Só que isso é de um tempo pra cá, tá? O Internacional, quando joga a Sul-Americana e ganha a Sul-Americana, havia uma valorização real. Sabe por quê? Real. Sabe por quê? Para ser campeão de porque nenhum brasileiro tinha ganho. Claro que sim. Que ali mas não é só isso. O 2008 não do Internacional foi ruim. O São Paulo... E aí o Vitório Pífero aposta tudo na Sul-Americana, cria o slogan, campeão de tudo, e o Inter valoriza. Baita sacada. Agora sim, ó... O título do D'Alessandro ainda, o primeiro título do D'Alessandro. Eu acho que a gente não pode resumir ao que eu disse. Eu acho que tem um pouco disso, da questão do gremista olhar para o Colorado e ver que ganhou e etc. Mas tanto é verdade também o que o Gamba está dizendo, que o próprio Inter não valorizou agora. Não, jogou fora. Não, evidente. Então, jogou fora. Não, mas sabe por quê? Mas aí que tá. Não porque despreza a Sul-Americana. Porque é menor. Mas não, porque queria. Porque tinha outras pretensões. Pretensão nacional. Errado. Também tá sem ganhar nada desde 2016. Também acho. Olha para a Sul-Americana com a competição para ganhar. E falei isso, inclusive, no Donos aqui. Sim. E falei isso também no Vozes. O Inter hoje, a condição do Inter não dá ao Inter a possibilidade de escolher. O luxo de escolher. Me ouve. O Internacional priorizou mais o Campeonato Gaúcho que a Sul-Americana. Sim, senhor. É verdade. Também. É verdade. O Internacional priorizou mais o Campeonato Gaúcho que a Sul-Americana. Em partes também, tá? Em partes. Sim, priorizou, mas quando entrou em campo contra o Juventude, com uma marcação muito rígida que o Roger impôs ao time do Cudê, sucumbiu e pareceu que naquele momento o Inter estava o seguinte, olha só... Eu ganho a hora que eu quero. Tava assim, mas aí foi o salto. A gente ganha a hora que eu quero. Cavadinha, a maior prova. Pelo amor de Deus. A maior prova de que eles achavam que ganhava a hora que quiser. Também. Ali não é foco, né, velho? Ali é o seguinte, a gente joga o melhor futebol do Brasil. O cara que não chegou no Robert Renan, por exemplo, e disse assim, ó, mano, tu tem que meter o Gabriel Vasconcelos pra dentro nessa cobrança de pênalti. Ele não soube botar o Inter na realidade que é. Sabe qual foi aquele time ali? Ali foi o time do... Só me falta o Oscar. Vamos lá, gente. Recado aqui pra vocês. Marques Pan, sinônimo de pão francês, aquele quentinho, crocante, do jeito que a gente gosta. Com certeza tem pão da Marques Pan pertinho da sua casa. Aproveita, Marques Pan, para nós o pão é sagrado. Estamos começando uma nova temporada no futebol brasileiro. Agora em 2025, a estreia do Inter vai acontecer contra o Guarani, lá em Bagé. No ano passado, 2024, a estreia aconteceu no Beira-Rio contra o Avenida e Wanderson fez o único gol do jogo. Vamos botar na tela. Um abraço especial de hoje da Marques Pan vai para São Jerônimo, terra boa demais. Um alô para o pessoal do mercado do Alemão. Os donos são o Paulo, a Norêmia, a Dayana e a Cassiane, que torcem para o Internacional. Então, um grande abraço, Cassiane, Dayana, Norêmia e Paulo, lá do mercado do Alemão de São Jerônimo, terra boa demais. Terra boa demais, né? Conheço bem São Jerônimo. Eu tenho algumas histórias de amigos que iam para São Jerônimo. Ali do lado de hoje não podem mais entrar no cidade. Campeonato Brasileiro é o assunto, acho que a gente falou, né, nos debates das competições anteriores, como olhar para o Campeonato Brasileiro, prioriza, não prioriza, né, qual é a capacidade que Grêmio Internacional tem dentro do Campeonato Brasileiro hoje, 1º de janeiro, o que a gente pode falar, senhor Carlos Guimarães? Cara, eu tenho uma opinião, assim, de
entender o Campeonato Brasileiro como um campeonato em que a dupla Grenal não entra como favorita. Não entra como favorita, nem Grêmio nem Inter. Ah, mas tem um desenrolar do ano, esquece. Campeonato Brasileiro, de uns tempos para cá, né, para mim de 18 para cá, mais 19, mas 18 para cá, é um campeonato em que o time, o clube que investiu mais, contratou mais recursos, mais jogadores, logo formou o melhor time, esse vai ganhar, tá? Ah, mas o melhor time não era o Palmeiras ano passado, era o Flamengo. Não, o Palmeiras tá no bolo. Todos que venceram de 18 para cá estão no bolo. O Atlético Mineiro do Hulk naquele ano estava no bolo também. O Inter e o Grêmio não vão ter esse poder de investimento, não vão chegar perto. Dito isto, o Campeonato Brasileiro ele tem que, obviamente, ser cumprido de uma forma a não ser rebaixado, tá? E entender que é uma competição super difícil, uma competição quase inviável e que o foco, a concentração e, enfim, a prioridade deve ser direcionada, tudo isso deve ser direcionado para outras competições como Copa do Brasil, Copa Sul-Americana para o Grêmio, Copa do Brasil para o Inter e para o Grêmio. Eu acho que esse é o caminho que a dupla deve adotar na temporada. Mais um ano que estamos abrindo que a dupla Grenal vai deixar de lado o Campeonato Brasileiro. Eu acho que sim. Eu acho que o Inter tem que ligar as Copas. Eu não acho que tenha necessidade de chegar no início do ano e dizer eu vou brigar isso e aquilo. Até porque tu gera uma expectativa no torcedor que tu pode frustrar. Não precisa. Só vai na prática. Tu tem que dizer pro torcedor o seguinte: nós não temos como jogar de forma igual todas as competições. Então a gente vai avaliando ao longo da temporada para ir priorizando. Até porque vai ter um momento que tu vai ter que priorizar o Brasileirão também. Não a ponto de ganhar, mas para tu ter uma campanha segura. Tu não pode ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, colocar reservas em todos os jogos. Então tu vai olhando passo a passo, cenário a cenário, calendário, semana a semana, mas para ganhar internamente, vai nas Copas. É isso. O Inter já quase ganhou uma Libertadores. Copa dá pra ganhar. O Boca com um time limitadíssimo, empatando, chegou na final. O Peñarol foi semifinalista com um time muito ruim. É isso aí. Muito ruim. Brasileirão, campanha segura. Vai nas Copas que dá pra ganhar. O torcedor tá preparado para esse discurso, Sonda? Não. Principalmente o torcedor do Inter. E esse é o problema, Gamba, que eu vejo principalmente no Inter. O Inter hoje, ele cria uma expectativa maior do que ele pode entregar no seu torcedor, para o seu torcedor. Então, quando começa, por exemplo, o ano, tem o discurso das 38 finais, o presidente ele coloca essa responsabilidade. Claro, ele montou um elenco legal, a gente elogiou no início do ano, algumas contratações deram certo, outras não. Beleza. Agora o problema, Gamba, e o mais interessante, na verdade, a dupla Grenal, ela tem chegado perto nos últimos anos, embora esse chegar perto nunca seja uma disputa de fato. Porque o Inter do Mano lá foi segundo colocado, mas nunca disputou com o Palmeiras. O Grêmio do Soares, ele chegou ali nas últimas rodadas, conseguiu tirar uma diferença improvável e se não fosse aquele pênalti, talvez em Itaquera, ou aquela derrota em casa para o Corinthians, poderia ter chegado. Então, ao mesmo tempo que eu concordo com o Guimarães que não tem que ser a prioridade e que dificilmente a dupla Grenal vai ganhar, a gente tem beliscado, a gente tem chegado próximo. Então, parece que falta alguma coisa que é justamente... Não sei se o torcedor está preparado, eu concordo com o Sonda. Eu acho que tu vendeu uma ideia de que Copa é prioridade. Torcedor, principalmente o torcedor do Inter, vai ficar alimentando, né, uma possibilidade de que dava para chegar no Campeonato Brasileiro. Mas a questão não é o que tu alimenta, porque cara. Quase vamos lá. Né? Claro, não, esse é o problema. Só um pouquinho, gurizada. Só um pouquinho. Pensa aí o seguinte, tá? Não é uma questão só de alimentar em cima de uma frase. São 38 finais. Cara, agora é uma barbada falar que Robert Renan, Bagre não joga nada, Alário não joga nada, não sei o quê. Mas quando... eu falei aqui, não, a gente eu não estou te criticando. E eu não estou te criticando. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o torcedor alimenta uma possibilidade do Campeonato Brasileiro a partir do que é feito fora do campo. Também. Né? Tu olha assim, tô montando um time com Borré, já tenho o Valência, tô trazendo o Alário, tá, legal, é um bom reserva. Robert Renan, Fernando, jogadores que são expoentes. Como é que tu não vai acreditar que tu pode beliscar alguma coisa? Primeiro de tudo. Segundo, essas questões que tu estava falando, o time, o quase, né? Deu uma beliscadinha lá, 2022, 2023, 2020. O Inter, por exemplo, tudo bem, tem o jogo do Corinthians no final, da mão do Ramiro, outras invenções do Wilton Sampaio, só que o Inter, ele perde para os pequenos. O Grêmio também. Então, a grande questão está em ganhar dos pequenos e não marcar passo.
Porque os grandes tu vai trocar ponto. E tem sido uma tônica. Gente, muito obrigado pela presença de todos. Valeu, Donos cara. vai ficando por aqui. Um grande 2025 para todo mundo. Aproveitem, né? Hora de fazer aquela reflexão, né? De desejar o melhor. Você, torcedor colorado, o que você deseja para o ano que está começando? Você, torcedor gremista, o que deseja para esse ano que está começando? Seguiremos juntos aqui. Vem aí na sequência o Alexandre Mota para comandar o Boa Tarde RS. E a gente segue junto. Voltamos amanhã com o Donos aqui na tela da Band e também no YouTube. Tchau, gente. Grande ano para todos nós. Tchau.